Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre as características dos compostos orgânicos e inorgânicos. Venha comigo. Bom, compostos orgânicos. O que vem a ser um composto orgânico? Chamados de compostos orgânicos, todos os compostos que são formados por carbono, não importando se foram sintetizados por seres vivos ou não. A grande maioria das moléculas orgânicas apresentam, além do átomo de carbono, o átomo de hidrogênio. Está aqui, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios, uma substância orgânica, o gás etano. Os compostos orgânicos ou inorgânicos. Os compostos orgânicos, eles são formados por elementos pouco diferentes. Tá? Como eu disse, basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, ou então alguns outros poucos elementos químicos. Já os inorgânicos, são formados por muitos elementos químicos diferentes, sendo que sua composição qualitativa varia muito de um para o outro. Aqui, uma outra característica bastante interessante dos orgânicos e inorgânicos é que os compostos orgânicos, na sua maioria, eles são compostos moleculares. As ligações químicas entre esses átomos são ligações de compartilhamento de elétrons, tá? Os átomos compartilham. Veja aqui, ó. Carbono e hidrogênio compartilhando elétrons. Já os compostos inorgânicos são compostos iônicos, aonde a ligação química entre eles ocorre entre um átomo cedendo e outro ganhando elétrons. Veja aqui um exemplo clássico, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Os compostos orgânicos, geralmente eles não são bons condutores elétricos, tá? Eles não conduzem corrente elétrica com muita facilidade. Já em contrapartida, os compostos inorgânicos, eles geralmente são eletrólitos e conduzem eletricidade com bastante facilidade, porque são iônicos, tá? Dissolvido em água, vai se dissociar em cátions e ânions ali, né? Vai se ionizar. E essa dissociação com esses íons, vai possibilitar a condução de corrente elétrica. Muito bem. Os compostos orgânicos e inorgânicos em relação ao ponto de fusão e ebulição. Os compostos orgânicos têm ponto de fusão e ebulição baixos. Os compostos inorgânicos têm ponto de fusão e ebulição comparando altos, elevados, certo? Então, se nós pegarmos ali o sal de cozinha e o açúcar, compararmos o ponto de fusão e ebulição dos dois, vamos ver que o açúcar orgânico tem um ponto de fusão baixo, o sal inorgânico tem um ponto de fusão alto. Agora, em relação, professor, à solubilidade em água, professor, eu sei que os compostos orgânicos não são solúveis em água, professor, porque quando a minha mãe aqui ou o meu pai faz aquela costela maravilhosa, professor, a gente come e o prato fica ali com alguns resquícios de gordura daquela costela, e para limpar só água não basta. Os compostos orgânicos não são solúveis em água, ou pouquíssimo solúveis em água. Já os inorgânicos geralmente são solúveis em água. Outra característica interessante comparando os dois é que os compostos orgânicos, o número de substâncias orgânicas conhecidas são milhões. Os inorgânicos são milhares. É uma diferença considerável. Milhões para milhares. Veja aqui, em torno de 4 milhões orgânicos, em torno de 300 mil inorgânicos. Muito bem. Neste vídeo, nós falamos sobre os compostos orgânicos e inorgânicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!